meus alunos do 7º ano, como estão? Tudo bom? Vamos dar início hoje ao capítulo 5, seres vivos, características gerais. Antes de tudo, eu vou perguntar a vocês. Vocês são iguais aos pais de vocês? Vocês são iguais aos irmãos de vocês? Bom, sabemos que existe uma quantidade enorme de seres vivos. Gatos, plantas, peixes, seres humanos, tá? E cada um possui uma característica, certo? Uma característica específica de cada um dos seres vivos. Aí eu vou perguntar a vocês, se cada um tem uma característica, então o que é que nos define como seres vivos? Vocês saberiam me dizer? No último capítulo, pessoal, nós falamos que todos os seres vivos surgiram dos chamados coacervados. Aí eu pergunto a vocês, como? Os coacervados eram extremamente simples, seres unicelulares. E como a partir de seres microscópicos unicelulares surgiram os seres humanos, por exemplo? É uma pergunta bem interessante, né? Bom, só que para responder essa e outras questões, tá, nós primeiro temos que conhecer a composição química de tudo o que nos constitui, de tudo o que nos forma. Basicamente, as substâncias orgânicas são divididas em duas partes, que são os compostos orgânicos, tá? Basicamente são as proteínas, carboidratos, lipídios, proteínas, vitaminas e ácidos, tá? Nucleicos. E também os inorgânicos, basicamente água e os minerais, tá? Além disso, nós temos que compreender a chamada organização, tá? Nós vamos estudar agora as estruturas de uma célula animal e vegetal. Vou deixar aqui um gráfico, tá? Uma imagem para vocês, para que vocês possam ver essa diferença. Uma coisa muito importante para o nosso organismo é também o chamado metabolismo. Professor, e o que é o metabolismo? Um médico uma vez me falou que eu tenho metabolismo acelerado, por isso é que eu não engordo. Basicamente, pessoal, o metabolismo é a capacidade que o nosso organismo tem de o tempo todo produzir novas substâncias, tá? É um processo químico contínuo, do momento que nós nascemos até o momento da nossa morte. E esse metabolismo é dividido em duas partes, que é o chamado anabolismo e o catabolismo. O anabolismo é quando o nosso organismo, tá, pega substâncias simples e transforma elas em substâncias complexas, tá? Por exemplo, o açúcar. Quando nós comemos o açúcar, ele é transformado em substância complexa que vai dar energia ao nosso organismo. E ao contrário disso é o catabolismo. Tá? No catabolismo, basicamente é pego substâncias complexas e transformado em substâncias simples. Isso aí nós temos como exemplo, né, os nossos pais, por exemplo, que gostam de tomar cerveja. A cerveja é produzida a partir de um processo catabólico. Na ausência do oxigênio, as bactérias produzem a cerveja, tá bom? E uma coisa interessante falando em cerveja, pessoal. A cerveja, como nós já falamos, são micro-organismos, tá? É a cevada que está ali dentro, junto com o lúpulo, junto com o malte. Há todo um processo químico, um processo catabólico ali dentro, tá? Onde alguns micro-organismos são multiplicados ali dentro, para poder se alimentar e daí, por fim, transformar-se em cerveja. E essa reprodução é muito rápida, tá? Só para vocês terem uma ideia, nós seres humanos temos uma gestação de 9 meses, tá? Você pode dizer, mas minha mãe disse que eu nasci de 7 meses. Há casos sim, tá? Mas o ritmo normal do nosso organismo é de 9 meses. Existem alguns seres microscópicos que a reprodução leva alguns milésimos de segundo ou alguns segundos, tá? Essa reprodução, pessoal, diferentemente da nossa, é chamada de reprodução assexuada. É uma reprodução relativamente simples, onde um único ser, ele se divide, basicamente ele se clona.
todo o material genético dele é clonado, todo o DNA, o ácido desoxirribonucleico dele é clonado. De 1 gera 2, que gera 4, que gera 8, 16, e dentro de algumas horas, alguns milhões de indivíduos idênticos uns aos outros. No nosso caso, nos seres humanos, nós temos a reprodução chamada de reprodução sexuada. No primeiro caso, na assexuada, só é necessário um único indivíduo. E no nosso caso, sexuada, é necessário 2 indivíduos, 2 gametas, um masculino e um feminino. Esse modo de reprodução está presente também, pessoal, não só nos seres humanos, tá? Nos animais também está presente, em algumas plantas. Apesar de que existem plantas que conseguem fazer as duas reproduções, tanto a sexuada quanto a assexuada. Só lembrando, esse A significa não. Sexuada, então apenas pode ser feita na presença de 2 indivíduos. A assexuada, esse A significa não, ou seja, não é necessário 2 indivíduos, um único indivíduo. Mas voltando ao nosso caso, nós utilizamos a reprodução sexuada, tá? Temos 2 gametas, e esses 2 gametas promoveram também, no momento da gestação, a chamada diferenciação, a chamada evolução, a hereditariedade. Provavelmente vocês já ouviram falar, eita, tu parece com o teu avô, ou tu parece com a tua avó. Ah, o teu cabelo é da tua mãe, mas o teu nariz, a tua boca é do teu pai. Já perceberam isso? Basicamente isso acontece graças à hereditariedade, tá? Como houve uma mistura no DNA, ou houve uma mistura de cromossomos do pai e da mãe, que gerou uma nova criança, você, por exemplo, então você tem sim características do seu pai e da sua mãe, que são os descendentes, que é o descendente direto a você, tá? Mas também sim, você vai encontrar características dos seus avós, que provavelmente pode acontecer de você nem ter conhecido, dos seus tios, dos seus bisavós. Isso é graças a esse cruzamento de material genético, tá? É muito interessante isso. No próximo capítulo, nós vamos estudar a genética de um modo mais profundo, tá? E também as suas variações, tá? Nós vamos entender, por exemplo, por que se você em casa estiver estudando muito, e no futuro você se casar com um menino ou com uma menina que também seja muito estudioso, não é garantia que o seu filho será estudioso. Vocês sabiam disso? Isso não é garantia. Há uma possibilidade, mas não é garantia. Ok? Na próxima aula, nós iremos ver tudo isso e mais um pouco. Por favor, peço a vocês que se inscrevam no canal, ativem as notificações, comentem aí, tá? Digam o que estão achando da aula, digam o que a gente pode melhorar para vocês, ok? Abração, fiquem com Deus e até a próxima.